Olá, amigos! Podcast História em Movimento de volta para você e hoje o assunto é sério, o assunto é pesado, é um assunto tenso, mas antes de começarmos a falar sobre isso, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Meu filho me corrigiu, falou, você tem que falar para ativar o sininho também. Comente, compartilhe os nossos vídeos, temos várias histórias para contar e esse programa tem um compromisso com a história. Tem compromisso, já falamos sobre descobrimento do Brasil, já falamos sobre história de futebol, já falamos sobre Grécia Antiga e hoje eu quero falar sobre a possibilidade da Terceira Guerra Mundial. É algo que está acontecendo, é algo que nós temos visto todos os dias, novas notícias. É quase a história do presente, assim, que nós estamos assistindo. E para me ajudar a falar sobre isso, eu trouxe duas personalidades que conhecem muito mais dos acontecimentos, das notícias e vão nos ajudar a entender o que está acontecendo. É o professor Xandão e o professor Pedro Sérgio. E aí, tudo bem com vocês, professor Xandão? Tudo bem. Bom dia, boa tarde já, né? Pode ser boa noite também, boa professor. Noite, pode ser boa madrugada. Boa madrugada. Pode ser que ele esteja com a sua namorada lá na madrugada. Eu vou assistir esse podcast aqui. Isso, faça isso. E aí, professor Pedro Sérgio? Bom, pessoal, é sempre muito gratificante estar aqui, eu gosto muito dos convites e o tema é muito desafiador. Eu vou tentar, vamos tentar da melhor maneira possível ajudar que vocês tenham alguma ideia de como é que vai ser esse desenvolvimento dos acontecimentos nos próximos meses ou anos. Então, e legal assim que o professor Pedro Sérgio eu conheço há mais de 20 anos, porque ele me deu aula no cursinho. E pode ser que você tenha tido aula com ele, ou seu pai também tenha tido aula. Eu já cheguei nessa fase. Xandão, pode ser. Antes da gente começar rapidinho, onde vocês estão trabalhando hoje? Onde o senhor está trabalhando, professor Pedro? Então, eu sou professor do ensino médio. Eu trabalhava também no ensino superior dando aula para curso de publicidade, mas eu acabei parando por conta dos projetos de mestrado e doutorado. Eu fiz o meu mestrado em Psicologia da Educação na PUC. Atualmente eu estou fazendo doutorado na Federal do ABC, estudando o que eu mais gosto, que é materiais didáticos. Bacana. E para o senhor, professor Xandão? Eu estava até conversando contigo que eu faço mestrado na Metodista, no ABC, né? Conheço, hein? Um abraço, Metodista. Social agora lá. E eu vim da Geografia, que eu fiz Geografia na USP e fiz Ciências Sociais na PUC também. Então eu estou colecionando áreas aí. Recomendo, viu? Estude bastante que é bom. E dou aula de Sociologia, de Geografia, de Filosofia. Estou fazendo um pouco de cada coisa. Trabalho com preparatório para escolas militares. Rapaz! Trabalho com Ensino Fundamental 2. Trabalha muito, hein, professor? 9º ano, 8º. É muita coisa. É bom, muito bom. É bom que o senhor pegue aquela galerinha 14, Isso. 15, 16, assim. A gente precisa olhar para esses caras. Porque te larga o celular! São o futuro do Brasil. Professor. Tudo que você puder ouvir falar de mal deles, quando você estiver ouvindo falando mal e concordando, pensa assim, é o futuro do Brasil. O futuro do Brasil está com o celular na mão, assim, olhando. O que será que eles estão aprendendo, né? Mas hoje o assunto é a Terceira Guerra Mundial. Será que vai acontecer? Será que não? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo e ela vai acontecer ou não? Em algum momento as coisas podem chegar num ponto que a decisão diplomática, o diálogo, algumas concessões podem acontecer e esse assunto acaba ficando ali no campo da desconfiança e tal. Eu começo com o professor Pedro Sérgio e na sequência o professor Xandão pode falar. Tá, então vamos aqui tentar responder a pergunta que você fez, se a Terceira Guerra Mundial é uma questão de tempo ou não. Eu costumo dizer para os meus alunos, falo isso há mais ou menos 2 anos, que nós estamos vivendo um momento de pré-guerra. Estamos vivenciando um momento no qual conflitos que são regionais têm um conjunto de atores observando e se perguntando em que medida eles podem realmente atuar naquela situação. Por exemplo, nós costumamos falar que existe uma guerra na Ucrânia. Não temos na Ucrânia uma guerra entre russos e ucranianos. Não é isso que está acontecendo. O que temos lá é uma guerra da Rússia contra a OTAN. O exército ucraniano
é a ponta de lança do exército da OTAN. Aí a gente pode depois retomar essa discussão. O que seria isso? Rússia contra a OTAN? Por que a OTAN tem interesse nos ucranianos e tudo mais? Essa é uma discussão que vai aparecer na nossa... vamos falar especificamente sobre esse conflito também. Vai aparecer na nossa conversa. Mas a questão é, europeus e norte-americanos estão olhando para o conflito e se perguntando o quanto vale a pena eu me aprofundar naquilo. Eu, por exemplo, mandar soldados, porque até o presente momento o que a Ucrânia tem é equipamento da OTAN. A França já falou que poderia mandar. Mas aí os caras se perguntam, vamos mandar soldados também? Que é o que a gente chama de escalada da guerra. A escalada da guerra é quando ela começa a ter novos atores participando. Eu acredito, e eu quero de verdade estar errado, eu acredito que em meses nós teremos soldados não ucranianos abertamente participando do conflito. Aí cabe uma outra pergunta. A Rússia vai enfrentar isso sozinha? Ela terá aliados? Quem serão os seus aliados? Eles vão apoiar até em que medida? Quando a gente fala, por exemplo, da Primeira Guerra, a gente tem que imaginar que as coisas começaram lá em 1870, quando os prussianos derrotaram os franceses. Então você tem quase 40 anos entre a derrota francesa para os prussianos e a França entrando em guerra contra 1914, né? Exato. E eu aí, de maneira muito respeitosa, vou discordar de um dos maiores historiadores que o mundo conheceu, que foi o Hobsbawm. O Hobsbawm tem trabalhos ótimos, né? A Era do Capital, a Era dos Impérios, a Era das Revoluções. Aí é o seguinte, o Hobsbawm vai dizer que o século XIX é um século longo, porque ao invés de você pensar que o século XIX acaba em 1900, ele coloca que o século XIX acaba em 1914. Que as coisas continuaram. Ele entende, então, que a Primeira Guerra marca o fim do século XIX. E eu respeitosamente discordo do Hobsbawm. Por quê, eu entendo professor? que o século XIX só acaba em 45. Porque do desdobramento da Primeira a Segunda Guerra e a Primeira Guerra, na verdade, são uma guerra só. Tipo, primeira e segunda parte. São a primeira e a segunda parte do mesmo conflito, dos europeus se reorganizando e tentando compreender qual país iria mandar na Europa. O que não estava no script, o que não estava no roteiro, é que quando a guerra termina, a Europa não é mais o centro do mundo. A briga da Primeira e da Segunda Guerra era saber qual país europeu vai mandar no mundo. Mas quando as duas guerras estão ali concluídas, você tem a emergência da bipolarização de Estados Unidos e União Soviética. Então, no final das contas, o prêmio não ficou para ninguém. Ficou para os norte-americanos e para os russos. E de lá para cá, a gente está vendo ensaios que você pode falar do Muro de Berlim, você pode falar da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, a corrida espacial, e a gente ainda está vendo esses vários capítulos menores deste confronto que parece que está prestes a acontecer. E eu torço muito para que eu esteja errado. Entendi, professor. Professor Xandão, se justifica, não se justifica? Porque, vamos lá, guerra no leste da Europa é uma coisa que eu vejo desde que eu sou criança, assim. Guerras por quê? Porque tinham países que eram blocos ali da União Soviética, e aí virou República Tcheca e Eslováquia, Sérvia, né? Quando rompeu, virou... Iugoslávia e tal, mas esta guerra e esse medo se justifica? Sim, não? Pode ou não acontecer? E aí, o que o senhor acha? Eu concordo com essa visão do Pedro Sérgio, que eu estive lendo um livro, poderia ter trazido aqui, do Luciano Canfora, 1914, um historiador italiano que está falando desse contexto de quando aconteceu a Primeira Guerra. Que é essa escalada, né? Tem uma história que a Primeira Guerra começou com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. O Franz Ferdinand, que virou banda de rock. Uma boa banda, eu gosto. Banda de rock legal, né? Franz Ferdinand foi assassinado, foi por causa disso. Ele faz um recorte... Acho que foi um estopim, né? Isso, ali, né? É um estopim e a Áustria, o Império Austro-Húngaro, né? Exigiu um monte de coisas da Sérvia que ela deu. E mesmo assim invadiu. Ou seja, eles estavam na beira de fazer uma guerra já, pelos motivos... E você acha que dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje? Eu acho que sim, não sou historiador, né? Eu acho que a história é meio que um mistério, essa coisa. Né? A história é um mistério. Eu deixo um monte de coisa, mas a história eu não deixo. Eu acho muito complexo, né? Esse negócio do andamento do tempo, das coisas. Mas é parecido, né? Essa coisa de intransigência.
eu não quero isso, então também não quero aquilo. Então, se você não for, porque é o que ele falou. A Rússia não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. A Ucrânia falou que ia, a OTAN recuou. Só que aí a Rússia invadiu. Aí a OTAN entra no conflito, manda todas as melhores armas que tem, e é por isso que o conflito ele estacionou. Eu estava vendo, são quase 1 milhão de mortos, ninguém para ver isso. Acho que deu 800 mil mortos já, contando os dois lados, que morreu igual as tropas russas e ucranianas que morreram, a quantidade foi igual, tipo 400 mil quase de cada lado. É uma loucura, fora 5 milhões de civis ucranianos deslocados. Então virou isso que ele falou, é uma guerra da Rússia com a OTAN, no solo ucraniano, usando o ucraniano de bucha de canhão, cidadão, soldado. Mandaram mulher grávida pro front. Nossa. A Ucrânia está mandando mulher pro front e já mandou grávida. Entendi. Então é isso. Agora, a gente tem que somar nisso aí Israel, Irã, né, Síria, que é um polo de... Vamos fazer um exercício do Superman. Já viu o Superman? Ele sai da Terra, aí ele olha a Terra assim e vê onde estão os problemas acontecendo. Tem que fazer Vamos fazer esse exercício agora. Vamos olhar fazer exercício e falar assim, ixi, vai ou não rolar essa terceira guerra? Tem muito ponto nevrálgico parecido, porque esses conflitos de Primeira e Segunda Guerra Mundiais, eles são mundiais porque tem muitos pontos de conflito. Então não é só a Áustria com a Sérvia, né? Tinha lá o Império Otomano com os impérios europeus, então tinha um monte de rusgazinhas que estavam ali latentes e que aquilo escalou, como eu falo, a questão é essa, começa a escalar. E como é que começa a escalar? Sei lá, bicho, um vai lá e mata um arquiduque. Então a gente teve agora um episódio, está tendo esses episódios de Israel com o Irã, fora Israel-Gaza, que estão deixando o mundo estarrecido com a quantidade de gente que morre, de construções destruídas, de tiros que são dados e mísseis que são lançados. Então parece já uma guerra em curso. Sim. E os motivos, aí trazendo a geopolítica, né? Geopolíticos que são controle de território, de rotas. Vamos pensar bem fácil para não ficar dando aula de geopolítica. As rotas não, são pode dar, não tem problema. Né? Porque a geopolítica ela trata de controles por estados de territórios e povos. Não é só território, não é só povo, é as duas coisas. Povo entra na conta porque a gente esquece que povo é o chamado RH. Sim. Recurso humano. Então eu penso em recurso do solo, do subsolo, território. Recurso humano, povo. Braço, soldado, tudo isso soma. Mercado consumidor. Mão de obra. Tudo isso soma. Eles fazem a conta lá, os poderosos. Então, isso está sendo somado aí e tal. No momento, território, gás. Então eles querem, o gás russo que passa pela Ucrânia, que já foi fechado. Então a Rússia não pode vender gás, mas está vendendo, enfim. Não, fizeram várias sanções para a Rússia, a Rússia olha e ri. O Brasil recebeu navios. Cadê? O caso da Rússia é muito curioso, né? Porque os caras fizeram um monte de sanções econômicas e afetou muito pouco a economia russa. A Rússia segue. Segue. Eu acho até, professor Xandão, professor Pedro Sérgio, assim, a gente vai falando, né? Que de alguma forma, as pessoas falam muito assim dos Estados Unidos, né? Ah, os Estados Unidos tem a bomba atômica e tal. Sim. Mas há uma sensação, que eu posso estar errado, que a União Soviética não se perpetuando no tempo, acontecendo toda aquela situação, que a Rússia se enfraqueceu, assim. Mas as pessoas não têm ideia do poderio militar que a Rússia tem. Então, professor Xandão, é uma questão de tempo a Terceira Guerra Mundial? Pois é, né? Aquilo que a gente estava comentando, né? Tem essa questão toda histórica que eu acho bastante complexa, mas tem essa questão da escalada, que está escalando. Então a guerra está acontecendo já. Está acontecendo um monte de pontos. Então são vários pontos nevrálgicos de conflitos. Então a gente tem essa qual um ponto que o pessoal não está falando e está acontecendo agora? Eu acho que estão aparecendo, porque a grande diferença, agora que eu estou estudando comunicação, né, são as comunicações. A gente fica sabendo de tudo. Hoje é muito mais rápido. É muito mais rápido. Tem alguém sempre com uma câmera em algum lugar, ou fazendo um texto. Então, os conflitos, se você fizer uma busca hoje, você acha a maioria, e são muitos, não são só esses que a gente está falando aqui. Então, tem a Ucrânia e tal, tem os conflitos em torno de Israel, né? Porque a gente tem hoje... Na África também tem na África. Então, até a Venezuela, que queria Guiana também. Com essa questão do Essequibo. Lembrar o território ali
das Guianas. Você tem na Ásia acontecendo uma série de coisas, desde Myanmar, que teve golpe, enfim, a Taiwan, que a gente estava comentando aqui, que a China quer, como a gente diz, abiscoitar, né? Pegar o território de volta, enfim, e é um país. Daqui a pouco a Irlanda também vai falar, a Irlanda do Norte, né? Tem aquela questão da Irlanda. Chegar na Inglaterra. Independência, tem a Irlanda do Norte. Outro dia eu vi um meme, alguém falando isso aí. Ei, Irlanda, tá todo mundo pegando tudo? Por que você não pega esse pedacinho de terra? É o Pedro, ele é muito bom, Pedro. O Instagram, eu queria chamar ele pra mim aqui. Chama ele, cara interessante. Falei, você não pega lá? Daqui a pouco. Não dá ideia. Eu falei, não dá ideia, cara. Então, assim, professor, tá rolando. Tá rolando. Então. São as preliminares. São as preliminares. Ali. E aí, jogando a bola de volta pro Pedro, que ele falou da Primeira Guerra, eu acho similar essa questão, esse ambiente, né? De escalada, onde você tem os impérios, né, as potências, sempre com essas intenções geopolíticas de amealhar territórios e recursos e populações. Isso não para. E mais do que isso, como tem a teoria do Pedro Sérgio, né, não é que não para, vem continuando, né? Muito bom. Eu quero falar sobre isso agora com vocês, mas vou passar a bola para o professor Pedro Sérgio, que a gente vai focar um pouco na guerra da Rússia com a Ucrânia e depois vai para o Oriente Médio. Que não é a guerra da Rússia com a Ucrânia, né, professor? As pessoas, às vezes, primeiro me respondo se essa sensação é correta, que no fim da União Soviética parece que a Rússia se enfraqueceu militarmente, assim, e não é o que me parece, porque para mim a Rússia tem muita arma. Mas que a Rússia foi um império, um grande império, e gostaria de recuperar isso. E o senhor vê esses impérios de novo se articulando para ver quem vai ter hegemonia no mundo, assim? Então, como vocês sabem, historiador tem um defeito de fabricação, não é? As pessoas, quando vão estudar, elas querem voltar 30, 40 anos no tempo, né? Historiador é essa figura estranha que volta 1000 anos para tentar entender alguma coisa. Geopolítica volta uns 30, 40 anos ali. Jornalismo faz muito isso. Jornalismo faz muito isso. Vamos entender o bolsonarismo. Não. Aí você pega e volta ali no Bolsonaro na academia. Não. O jornalista é curioso, né? Ele vai dar uma olhadinha e já... Eu curto muito jornalistas. Eu acho que o jornalismo tem um trabalho espetacular de conseguir conversar com a sociedade, coisa que os historiadores têm dificuldade. Os historiadores são magníficos durante o seu processo de pesquisa, mas tem uma dificuldade muito grande depois de conversar com a sociedade e falar, olha, o que a gente pesquisou é isso daqui. Você vai ver o grande livro sobre ditadura militar é de jornalista, né, que é o Hélio Gaspari. Sim. O melhor livro sobre a Era Vargas e sobre a questão da intentona comunista é o Fernando Moraes, que conta a história da Olga e, a partir da Olga, todo o contexto da Era Vargas. O Peninha também é jornalista, fala de Peninha história. É jornalista. Gente boa. O nome do rapaz lá que escreve o 1808, Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes, ele conseguiu fazer um monte de gente que não se interessava por história comprar livro de história porque queria entender a vinda da família real, a queda da monarquia. Não, ele é jornalista também. Na verdade, ele fez toda aquela pesquisa porque ele ia publicar na Veja, quando iam completar os 200 anos da vida da família real. Ele falou, isso aqui dá um livro, hein? Não, aí a Veja desistiu do projeto. Como a Veja não quis mais, ele falou, tá pronto, vou transformar num livro. Ele nem imaginou que o negócio ia virar best-seller. Eu imagino os editores da Veja falando, caraca, mano. Isso. Mas, enfim. E os impérios, hein, Bruno? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer isso de maneira que não fique muito enfadonho. Todo mundo lembra que quando a gente estuda história, existe um problema de abordagem que nós temos uma história muito centrada na Europa. Eu conheço vários alunos que falam assim, eu prefiro história geral. Na verdade, ele está querendo dizer que ele gosta de história da Europa, né? Antiguidade, Grécia e Roma, onde era isso? Nem é culpa dele. Nem é culpa dele. O currículo já determinou isso. Eu também era assim, eu falava, é muito mais legal. Grécia e Roma, onde ficam? Na Europa. Idade Média, feudalismo, onde foi? Na Europa. Idade Moderna, reforma religiosa, Renascimento, Industrial. Absolutismo, mercantilismo, tudo é Europa. Idade Contemporânea, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo é Europa. O mundo é Europa. Como se o mundo fosse...
E aí, felizmente, nas últimas décadas, a gente reorganizou a discussão sobre o conteúdo de história. Não é algo que vai mudar de maneira imediata, mas os materiais didáticos já conseguiram dar um avanço. Já existe uma lei, né, a 10.639, que obriga o ensino de história da África e das populações afrodescendentes, que inclusive era o tema da minha dissertação de mestrado. E aí tem uma coisa nesse estudo todo que acaba fazendo com que a visão do aluno fique enviesada. É a gente achar que a Europa sempre foi o centro do mundo. Então, a Europa sempre foi o centro do mundo? Então vamos lá, fazer um exercício aqui rápido. A espécie humana, nossa espécie, tem 200 mil anos. Né? O Homo sapiens tem 200 mil anos. A gente parou de ser nômade e começou a criar as primeiras comunidades sedentárias, com classes sociais, com cobrança de impostos, religião, militares, há mais ou menos 12 mil anos. Faz mais ou menos 12 mil anos que a gente transitou de maneira até certo ponto rápido. Pouco da tempo, agricultura, né? 12 mil anos assim, você fala, 200 mil anos tem espécie humana. Há 12 mil anos a gente aprendeu a plantar. Entre 12 mil e 11 mil anos começaram a nascer as primeiras cidades. Mas onde nasceram as primeiras cidades? No Oriente Médio, onde hoje a gente tem o Iraque, né? Ali é a chamada Mesopotâmia. Mas você vai ter o Império, você vai ter a civilização chinesa nascendo na mesma época, a civilização da Índia nascendo na mesma época. E esse foi o centro do mundo por muito tempo. Quando a gente fez a questão da aula sobre grandes navegações, a gente falou que o europeu era a periferia do mundo. Sim. O desejo do europeu de navegar, arriscar a vida, sair, colocar um barco sem saber direito França onde e estava Inglaterra, a segunda divisão. Então, assim, os portugueses e os espanhóis, mas portugueses principalmente, se tornaram pioneiros, tal, mas eles ainda eram vistos como impérios pequenos. Quando Vasco da Gama encontrou o rei de Calicut, o Vasco da Gama levou um baú com alguns presentes e o rei de Calicut tinha um rubi pendurado no pescoço. Rapaz. Quando você vai visitar uma sociedade pela primeira vez, quase você leva funkeiro, né? Aqueles cordões assim de ouro. Isso. O rei de Calicut não aceitou o presente de Portugal. Ele dizia que o reino devia ser muito pobre. Lá eles estavam precisando mais. Caraca. Foi isso que ele disse pro Vasco da Gama. Eu queria ver a cara do Vasco da Gama, hein? Não, o Vasco da Gama voltou a bordo. Aí eles tinham canhões, pólvora, dispararam, destruíram a boa parte de Calicut. Entendi. Então, a vantagem dos europeus naquele momento é que eles tinham a pólvora. Mas não era o centro do mundo. Mas a Europa ainda era periferia. Os portugueses não tinham a menor ideia que eles estavam mudando a história da humanidade. Porque eles gradualmente criaram rotas que permitiram o enriquecimento dos europeus. Os espanhóis também, né, professor? Aí a Espanha é aquela coisa, a Espanha vai na cola de Portugal. Qual é o interesse da Espanha? Especiarias. Em nenhum momento eles imaginaram que encontrar civilizações que trabalhavam com ouro e prata. Mas deram uma sorte também. Foi sorte, literalmente foi sorte. E isso fez da Espanha o país mais rico da Europa. Custou o sangue dos índios. Aí vão lá os ingleses pirateando os espanhóis, enriquecem e se industrializam. Aí a Inglaterra se industrializa. Beleza, passamos os espanhóis. Mas a questão curiosa é a seguinte, é que lá na Idade Média existia um império que se colocava como Império Romano, que era o Sacro Império Romano Germânico. O Império Romano acabou lá no século V, no século VIII vem lá o Carlos Magno, não, agora eu sou imperador romano. Ali nasce o Sacro Império, que vai durar 1000 anos. 1000 anos durou o Sacro Império. Tempo, é do século IX ao século XIX. Quem destruiu o Sacro Império? Napoleão. Porque, no final das contas, essa discussão, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, eles estão discutindo o quê? Qual é o país da Europa que vai mandar no continente inteiro? Porque o país que mandar no continente inteiro vai mandar no mundo. As grandes navegações mudaram a história da Europa porque fizeram a Europa ser o centro do mundo. A Revolução Industrial tornou a Europa a região mais rica e que passou a definir o destino das outras sociedades, impondo sua cultura na África, impondo sua cultura na Ásia, impondo sua língua, seu modo de viver. A gente, por exemplo, não tem a reflexão que os ideais de liberdade e individualismo já existiam na África do século XVI e XVII. Para nós, isso é uma invenção europeia com o nome de iluminismo. E na África já existia. Na África já havia
pensadores discutindo a questão da liberdade individual, da liberdade de pensamento, mas a gente associa isso aos europeus. Porque você estudou o material didático. E o material didático levou você a acreditar que a Europa era o centro do mundo. Professor, e dava então para fazer um paralelo que esses impérios estão se articulando agora. O que foi a Primeira Guerra? É a briga dos europeus para saber quem é que vai ser o país mais poderoso da Europa e vai mandar no mundo, ou seja, quem vai ser o novo Império Romano. Os alemães quiseram ser este novo Império Romano. Veio o Reino Unido, veio a França e falaram, não vai ser não, essa é a Primeira Guerra. Aí os alemães, não, a gente quer ser o país mais poderoso do mundo. Vem o Reino Unido com a ajuda dos Estados Unidos, não vai ser não, derrota a Alemanha. Os alemães são mais bravos, uma vez. Mas a questão curiosa é, com essa derrota, com esse morticínio entre os europeus, eles conseguiram fazer algo que não estava planejado. Eles deram início ao processo de decadência da Europa como centro político do mundo. E esse centro político do mundo acabou atravessando o Atlântico e chegou nos Estados Unidos. Os europeus ficaram brigando para saber quem vai ser o sucessor do Império Romano. E hoje são os Estados Unidos da América. Qual é a coisa doida? A coisa doida é que quando a União Soviética acabou, muita gente imaginou, que você teria um mundo unipolar. Os Estados Unidos como hegemônicos e todas as outras nações orbitando em relação aos norte-americanos. E os últimos 30 anos mostraram que não, que aconteceram outras coisas. Você tem o Império dos Estados Unidos, mas você tem uma Rússia que olha não para a União Soviética, ela olha para um passado um pouco mais distante. Dos czares. No qual a Rússia se via como a mãe dos povos do leste. Que, grosso modo, lembra a ideia de um império oriental que o pessoal não lembra muito na escola, que é o Império Bizantino. A Rússia, na verdade, é herdeira do Império Bizantino, o Império Cristão do Oriente, enquanto os Estados Unidos seriam o Império Cristão do Ocidente. Mas há outros impérios nessa briga. O Império Chinês. Ou, pensando no Irã, o Império Persa. E aí nós perguntamos, esses impérios estão dispostos a dizer, não, eu aceito não mandar? Ou será que eles estão se perguntando, eu acho que dá. Quem vai? Eu acho que dá para eu. Todo mundo pensando, olhando para si, dizendo, eu acho que dá para eu ser esse império que vai mandar. Por isso que eu digo que é um momento de pré-guerra. Eu vejo muito, e eu espero demais estar errado, eu vejo muito o Ocidente, Europa, orbitando em relação aos Estados Unidos, e do lado de lá eu estou vendo Rússia, Irã, China, como países muito próximos, e que aí na hora da briga não dá para saber o que vai acontecer. Sabe aquela coisa de, poderia haver uma guerra? Poderia. A questão é o que vai sobrar depois, né? Nossa, Mad Max. O que vai sobrar depois? O mundo do Mad Max. O Einstein tinha essa frase, né? Perguntaram para ele como seria a Terceira Guerra Mundial. E ele respondeu, a Terceira Guerra Mundial eu não sei como vai ser, mas a quarta será com paus e pedras. É verdade, professor Pedro Sérgio. Não sobra nada, né? Que deve haver. Muito bom, professor Pedro Sérgio, que dá uma iluminada para as pessoas entenderem que a coisa não é assim, de agora, está acontecendo. Tem todo um passado e tal. Mas o professor Xandão, que é professor de geopolítica, eu quero que ele me explique assim, por que essa guerra da Rússia com a OTAN, representada pela Ucrânia, é tão importante. Se justifica o fato, o Putin realmente tem um projeto baseado no Império Bizantino de aglutinar mais territórios ali, Finlândia, Suécia. Por que a Europa ficou tão tensa com esse conflito, se eu já disse até aqui que conflitos no leste da Europa é uma coisa que aconteceram muitos. E aí, professor? Pensando por essa ótica, talvez tenha um medo, né, de algumas coisas que, por exemplo, durante ainda do Império Bizantino, ainda na Idade Média, quando você tem a constituição do que virou a Rússia, você tem uma migração desses povos nórdicos, né? Quem fundou ali, né, são vikings, né? A gente pode chamar assim, né? São nórdicos. Então tem um aparentamento desse russo de Moscou, como o ucraniano de Kiev, com os nórdicos. Então esse interesse
por aquela região do Báltico, Finlândia, sei lá o quê. Podemos dizer que eles são parentes. Eles são parentes. Agora, se há um interesse de chegar ali... Família desunida. Né? Eles estão brigando agora. Mas tem uma origem, né? Mas, se há um interesse, eu não diria. Porque pensando geopoliticamente, tem uma coisa assim. Tudo isso é muito fascinante a gente jogar dos dois lados, né? Da história dos impérios e da geopolítica. Quando começam as teorias mais modernas da geopolítica, são os alemães, que são os principais, a escola alemã é a mais importante, eles já chegam falando disso, né? De dominar aquela região que seria importante, essa Heartland, né? Que seria o centro da Europa. Então tem que ter um império que domine aquilo ali. Aí você tem, nessa região entre o Oriente Médio e a Ásia, outro ponto nevrálgico. Só que você tem ali outros impérios, como no caso, já o Império Russo, o Otomano, e pensando no Império Persa, né, o Irã ele já está mais enfraquecido no século XX, século XIX, XX, mas você tem o Império Otomano, que talvez possa ser visto tanto como um certo herdeiro do Império Persa, como também um concorrente. Né? Porque houve um momento que foi as duas coisas. Né? Então, um momento que ele vai ser um concorrente, ele quer se colocar, a Turquia como centro, né? E um outro momento que eles estão... A Turquia até se coloca, às vezes, numa posição meio conciliatória. Sim. Né? Ali, Posso interromper Então, só um ela pouquinho? concorre, né? Posso interromper só um pouquinho? Em relação aos iranianos e turcos, você tem alguns elementos muito curiosos. Por exemplo, o Irã. O Irã, como boa parte daquela região, a população é islâmica. Mas a gente tem que lembrar que o iraniano não é árabe, que é uma confusão que as pessoas fazem. Pô, eu achava que ele era árabe. Iraniano também. é persa, é outro povo. Persa é outro povo. A mesma coisa acontece com os turcos. Aqui no Brasil, a gente teve o péssimo hábito de chamar árabes de turcos, porque esses territórios da Síria, do Líbano, faziam parte do Império Otomano. É tudo turco, né? Então, quando o cara chegava aqui no Brasil, os documentos dele diziam que ele vinha do Império Turco. Bom, veio do Império Turco, então você é turco também. Aí ele fala, não, libanês. Né? A população turca do Brasil é minúscula, bem diferente da população árabe, que bate em 12 milhões de pessoas. Mas aí tem uma coisa de novo curiosa. Da mesma forma que o iraniano persa olha o Ocidente com desconfiança, o turco é um asiático que a vida toda tentou ser europeu. A vida toda os turcos foram avançando, conquistando os territórios dos Balcãs, lembrando que Balcã é uma palavra turca. Olha só. Balcã quer dizer montanha. Quando você olha o mapa daquela região da Europa, ela é toda montanhosa. Então os turcos, na verdade, deram um nome muito original para aquele lugar. Montanhas. A região das montanhas, a região dos Balcãs. Bem óbvio, né? E é onde hoje é Grécia, onde é a Sérvia, a Romênia, a Bulgária. Tudo isso era do Império Turco. Então é muito maluco, porque o europeu olha para o turco como aquele cara que não quer ser aceito. O turco quer ser europeu. Mas o europeu não vê o europeu, não vê o turco como europeu. Temos um problema, hein? Não, mano, então, a Turquia disputa quais eliminatórias? Da Europa ou da Ásia? Da Europa. Os clubes turcos disputam a Champions ou não? A Champions. Não é isso? Então, assim, é a Turquia tentando ser Europa. Como os israelenses, né? Exato. Os israelenses também... Sim. Então, no caso, a Turquia talvez tenha essa postura mais conciliatória porque ela está no meio do caminho. Ela é islâmica... E até onde ela tá no mapa. Mas ali, ela né? se sente, ela tem um desejo de ser reconhecida como europeia. A coisa maluca é que pela primeira vez a gente pode estar vendo os russos sempre tiveram a mesma postura dos turcos. Sempre quiseram ser vistos como europeus. Sim. Aí você fala, ué, mas a Rússia não é europeia? Os europeus não veem a Rússia assim. É mesmo, professor? Os europeus entendem que o russo é um asiático que estendeu o território dele para uma parte da Europa. Para nós, parece que existe uma unidade de pensamento. Isso não existe. O russo é visto como um rival. O russo é visto como alguém que não pertence ao continente. E pela primeira vez, a gente pode estar vendo a Rússia olhando para si, pensando, quer saber? Eles não vão me aceitar nunca. E aí entra aquele outro conceito do Huntington, de choque de civilizações, né? Que ele faz isso. Ele faz um mapa onde tem a civilização de origem bizantina, né, russa, cirílica e ortodoxa, que ele chama de ortodoxa, e a civilização europeia. A fronteira é ali. Então a Rússia é uma civilização ortodoxa, herdeira do bizantino.
a europeia do romano do Ocidente. Ele usa essa Então, definição. para fechar aqui, e eu já vou passar a bola de novo para o professor Pedro Sérgio, professor Xandão, se justifica, então, o receio que a Europa tem em relação ao Putin, que ele possa anexar mais territórios? O que a geografia política diz sobre Aí isso? tá, pela lógica da geopolítica, a Ucrânia bastaria, né? Porque ele quer garantir esse pleno acesso, né, aqueles portos a partir da Crimeia. Parece quando Hitler entrou na Polônia, a Europa meio, tudo bem. Isso. Mas hoje a Europa não está aceitando porque ela vê Um projeto. um projeto de crescimento. Então, se crescer demais, é esse rival aí que vai atrapalhar os nossos planos de ser a União Europeia uma potência em si. E que seria um tema para um outro debate, o que vai ser a União Europeia, porque depois que saiu a Inglaterra, não sei o quê. Mas eles veem essa rivalidade. Então, não tanto por um projeto dele. O projeto dele seria anexar a Ucrânia, que já é um problema. Porque tem um pequeno detalhe. Vai conseguir, né? Então, mas tem um pequeno detalhe, independente de ele conseguir ou não. O que os ucranianos acham disso? O ucraniano, ele é um povo que tem duas origens. Uma é russa, o ucraniano do leste, ele é parente do russo, eles conversam duas línguas diferentes, mas são compreensíveis entre si. Particularmente, minha mulher acontece de ter amigas na Rússia e na Ucrânia, e ela senta com essas pessoas e elas conversam. Nossa, isso é uma língua bem difícil. É muito louco, mas ela falou assim, o doido é que o ucraniano fala uma coisa, o russo entende, às vezes traduz. Não, ela disse não sei o quê, traduz em inglês. Né, por exemplo. Certo. Enfim, mas uma parte da Ucrânia, de Kiev até a direção da Moldávia e da Polônia, é o que a gente aqui no Brasil conhecia como ucrano-polacos, que são aquelas colônias do sul do Brasil, tem no Paraná, no Rio Grande do Sul, eles são ucrano-polacos, de um tempo que ali foi um reino que a Polônia teve, né? Foi um reino maior, né? Não que só até ali, né? teve uma coisa interessante, Eu não porque lembro como é que chamava. esse reino polonês foi o reino que em determinado momento convidou os judeus que eram perseguidos na Europa. Rapaz. Por isso dizendo- que aumentou a população. Aumentou a população judaica da Polônia, e por isso quando você tem a Segunda Guerra, a quantidade maior de judeus que morreram Era foi na Polônia. Entendi. Então essa galera vem dessa região aí, mais ao leste, para esse reino polonês. Dois povos ali. E aí você tem uma identidade ali. Ucrano-polaca. Do outro lado, ucrano-russa. Até o Donetsk, aquela região, a Rússia quer anexar. O nome é Donbass, não é isso? Donbass. Que é uma região rica em gás também e tudo. Então o que vai acontecer? A Rússia até se satisfaria, e acho que é o que vai acabar acontecendo, Com esse com território. esse território. Aí você faz uma linha, um novo acordo. Enfim, não estou falando que isso é bom. Não, Não é uma sim, questão sim. de desejo, torcida, porque você vai na internet, tem time da Rússia, time da Ucrânia hoje em dia. O brasileiro é doido com essas coisas. Nossa. Não se trata de. Não faz, Polarização é um vamos olhar, problema. hein? vamos polarizar aí. É uma questão fria. E, de novo, eu não acho que a população vai ficar feliz com isso. A população já está lascada lá. População ucraniana. Eles estão divididos. Tinha uma guerra civil antes da Rússia entrar. Já era um problema, Já estava né? um problema. E não vejo com bons olhos isso. 5 milhões de ucranianos foram embora, estão vivendo miséria na Europa Ocidental. Não é bom. Para o povo, nada disso. Nenhum dos quadros é bom para o povo ucraniano nesse momento. Entendi. Vamos fechar aqui a guerra que está acontecendo na Europa e que podem ter desdobramentos. Concordamos que o Putin é um ditador? É um autocrata, né? A gente pode dizer. Porque Quantos anos já que ele está no poder? definições- Desde 99. 99. Nossa. As definições, elas ficam um pouco... Elas têm que atualizar. Então, houve um debate durante muito tempo se no Brasil teve ditadura, porque trocava de presidente, né? Mas você tem um governo ditatorial. E hoje a gente fala muito de autocracia, que é o mesmo cara há 20 e tantos anos no poder. Não, e sem colocar Né? tanque na rua, usando Sem as colocar leis, tanque na né? rua, usando Ali. as leis e as eleições. Então, de dentro de um sistema democrático, mesma coisa o Maduro na Venezuela, enfim, você consegue ter isso. E eu vou fazer uma provocação, né? Pode E fazer. Netanyahu, que está mais tempo que o Também. Putin. Daqui a pouco nós vamos visitar o 1996 Netanyahu. ele era primeiro-ministro. E continua. E está de novo, mas ele vai e volta. Dentro do sistema. Isso eu estou falando o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Como diria o Bolsonaro, Benjamin Netanyahu.
Nossa. Agora, É verdade eu uso isso. também. é mais fácil, É né? mais fácil. Vamos brasileirar o termo. Mas é um cara que tá. Ele é um autocrata também, um cara que tem um projeto. É um cara perigoso, então. É perigoso por causa disso, porque qualquer autocracia é perigosa. A gente não dá conta da vida da gente. Teocracia também é Sozinho, perigoso. Teocracia também já é um outro problema. Mas quando um cara sozinho quer ser o poder, ele se funde a sua figura ao poder, a gente tem essa autocracia. Né? É um problema. Porque se um cara sozinho não cuida nem do próprio corpo, da própria vida direito, como é que ele vai cuidar de um país? Isso é impossível. Nunca deu certo e nunca dará. Porque a gente sempre vai para a tirania, a gente vai para a ditadura, a gente vai para o genocídio. Será que tem oposição na Rússia? Imagina. Isso, aí você não tem oposição, os caras começam a cair da sacada. Os opositores do Putin caem do terraço, do telhado. Não, é legal que é uma eleição que todo mundo já sabe quem vai ganhar. Assim, né? Enfim, aí a gente está tendo isso em outros lugares do mundo, né? Que queriam fazer no Brasil, Pois é, a gente passou muito perto disso aqui no Brasil. No Brasil quase, hein? Mas eu ainda tenho medo. Eu não quero entrar porque aqui é ainda mais complicado. É outro assunto, mas a gente vai ver uma pessoa que quer o Putin e o Netanyahu, chamado Jair Bolsonaro. Exatamente. Mas isso é um problema dele, né? E nosso. Mas o problema Essas figuras existem no mundo, né? Existem Os no autocratas mundo. que querem dominar. É da política atual. Para citar já um cara que é o Levitsky, Stephen Levitsky, Como as Democracias Morrem, ele tem estudado isso. Como dentro da democracia você consegue criar governos autocráticos, e isso está em moda no mundo, na Turquia. Sem colocar um tanque na rua. Sem botar um tanque. Então a Turquia até teve, mas o cara consegue ser popular e ter voto. Porque aí tem um monte de mecanismos. Você mata a oposição ali. O cara de El Salvador, né? O cara de El Salvador, o Bukele, né? Isso. Enfim, o Ortega na Nicarágua. E você tem de esquerda e de direita. A questão não é mais essa. Porque a gente se digladia aqui. Porque é de direita, porque é de esquerda. Mas na Venezuela. A questão não é o cara ser de direita. O problema é ser autocrata. Ele querer ficar lá e. Exatamente. Muito bom, Bruno. Gostei disso. Essa é a questão que a o gente. problema é o autocrata, bicho. Vai ser só ele? Tem que haver a alternância. E Israel até tem um sistema que permite a alternância, mas o Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu, ele é o melhor de todos, vamos dizer assim, né? O melhor dos piores, sei lá. Ele é o mais experiente nisso. Ele sabe conquistar os corações e as mentes do número necessário de pessoas para se tornar o líder. Não é que todo mundo gosta dele, pelo contrário. Tem muita gente que não gosta dele. Muita gente que não gosta dele em Israel, mas ele consegue ganhar. Ele tem um certo carisma. Eu vou entrar, inteligência, né? Vou entrar no debate. Vou entrar no debate. Primeiro vou fazer os elogios. Vou fazer os elogios no começo. Vou elogiar aqui o espaço para a gente fazer essa discussão. Valeu. Assim, nós aqui agradecemos. Porque eu acredito que é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de levar esse tipo de informação, de reflexão para mais pessoas. Quanto mais gente estiver debatendo isso, melhor. E fico feliz de estar aqui acompanhado de pessoas com essa proposta. Fico feliz pelo meu amigo Xandão, que coloca com todas as letras que setores, vou colocar assim, da esquerda brasileira precisam repensar as suas bandeiras. Então, da mesma forma que nós criticamos as autocracias de direita, não faz mais sentido ficar insistindo em defender as autocracias que supostamente seriam de esquerda. Eu acho que rola muito aí, professor. Acho que talvez eu esteja sendo injusto, mas eu não acho outra palavra. A postura da esquerda brasileira, insistindo em defender Maduro, é uma postura burra. É uma postura burra. É um governo indefensável. Talvez a dificuldade de você em não entender que Maduro não é Chávez. Boa. Exatamente. Assim, que Chávez, de alguma maneira, tinha alguma ideia ali vinculada no caminho do pensamento de esquerda. Isso não tem nada a ver com Maduro. Pelo contrário, a ideia do Maduro cercado de militares em cargos estratégicos lembra muito mais o bolsonarismo do que alguma coisa de esquerda ali. Sim. Então eu fico feliz por isso. Agora eu vou para a parte, digamos, não tão simpática, de respeitosamente discordar do meu amigo Xandão. Muito bom, pode discordar, não tem problema. Vamos discordar, pô. Respeitosamente discordar do meu amigo Xandão.
Então, vamos continuar elogiando. Eu vejo Israel, uma frase que é batida, eu estou aqui repetindo, Israel é a única democracia do Oriente Médio. É o único país do Oriente Médio que você vê claramente ali os elementos democráticos. Dito isso, a gente tem que compreender a figura do Netanyahu. Quais são as circunstâncias nas quais ele consegue ficar no poder? Israel, diferentemente de outros países, é parlamentarista. Então, no parlamentarismo, você precisa de uma aliança partidária que dê sustentação ao governo. E quando um partido não tem a maioria? Quando um partido não tem a maioria, ele precisa buscar ali alguns aliados. Já há muito tempo que Israel, você não tem partido que sozinho ganha eleição. Tem muitos países parlamentaristas que são assim. Você vê Portugal recentemente. Portugal viu uma coisa absolutamente inédita. Com a ascensão do Chega, um partido de extrema-direita, os liberais portugueses, os conservadores portugueses e a esquerda portuguesa se uniram para impedir que o Chega participasse do governo. Isso é inédito. Isso é absolutamente... Eles chamam isso aí lá de geringonça? Geringonça. Geringonça. Um negócio... É uma geringonça mesmo. Absolutamente inédito, mas que há uma... Assim, você enxerga ali a possibilidade real de garantir a democracia. Que não aconteceu em Israel. Em Israel, os grupos conservadores se aliaram a partidos religiosos de extrema-direita. Então, o que dá sustentação ao Netanyahu ao longo dos últimos anos, por isso que tantas vezes ele acaba aparecendo ali como primeiro-ministro, é que você tem uma coalizão conservadora que governa Israel. Nossa, parece que eu já vi isso em algum lugar, hein, É por isso que eu tenho dificuldade em comparar o Netanyahu com o Putin. Porque no caso do Putin, você tem um sistema político que é controlado pelo governo. Certo. Um sistema político que não tem 3 poderes. Ninguém controla o poder executivo na Rússia. Então, no final das contas, o Putin cria um sistema eleitoral que favorece a ele. Mas Israel... Em Israel isso não acontece. Mas o que eu enxergo em Israel é que os grupos de oposição a Netanyahu não conseguem se organizar para criar uma coalizão... Para tirar ele do poder. Porque você precisa chamar o pessoal de centro. Igual aconteceu em Portugal. O que aconteceu em Portugal deveria servir de exemplo para outros lugares do mundo. O que você vê em Israel é uma coalizão à direita, porque a direita conseguiu convencer o centro. Os grupos mais progressistas de oposição não conseguem. E aí, eu não tenho palavras assim. O próprio grupo que estava antes, a outra coalizão... Falta de articulação, porque assim, eu acho que o último cara razoavelmente progressista que governou Israel foi o Ehud Barak. Foi, já faz 20 anos. Exato. E Netanyahu, desde então... Mas assim, já veio Netanyahu, já veio Ariel Sharon, e volta Netanyahu, e fica... Mas sim, sempre é o grupo... Por isso que eu acho que não é uma autocracia. O que você tem ali em Israel é uma articulação política de centro-direita. O problema é que a extrema-direita conseguiu entrar nesse grupo. Sim. Quando era um pessoal de centro e de direita, tudo bem, você consegue negociar. Agora, quando chega o pessoal da extrema-direita, aí não tem muito acordo com os caras. E é esse grupo que hoje sustenta o Netanyahu. E é esse grupo que não quer negociar de maneira alguma com todas as propostas de cessar-fogo que foram apresentadas. Nem com a solução de 2 estados. Nem solução de 2 estados. Coisa nenhuma. Mas, inclusive apoiado até pelos Estados Unidos. E eu vou dizer uma coisa agora que talvez eu seja injusto, porque as pessoas não estão aqui para dizer o contrário. É um grupo que não quer os reféns. Eles não querem os reféns. Eles querem a manutenção da guerra. Os que estão no poder lá, assim, acho que a base, quem vota neles e tal, quer. Né? Porque o país é muito pequeno. O Xandão me corrigiu e ele está absolutamente correto. As pessoas, assim, você fala de quantos são 1.000 e poucos de reféns, né? Exato. As pessoas querem... Um país com 7 milhões de pessoas, é muito fácil, uma questão matemática, de alguém conhecer alguém que tem um refém. Sim. No mínimo teu vizinho, sabe? Algum parente. A população civil. Porque é uma relação, uma proporção muito próxima, matematicamente pensando. Então, isso dói muito nas pessoas lá, pelas pessoas que eu tenho contato em Israel. Agora, isso que ele falou é básico. Esse grupo de poder que se formou desse jeito não quer. Eu falo de autocracia como uma tendência, porque como é o cara que está tanto tempo voltando, eu acho que ele tem esse projeto. Ele gostaria que, se fosse possível, ele nunca mais saísse. Eu acredito também. Netanyahu. Ele é muito vaidoso. Agora,
ele é refém desses grupos que são um ator recente, né? Esses partidos religiosos, um ator recente no poder em Israel. E esse é um problema, porque eles são fundamentalistas religiosos. Ixi, isso é um grande problema. Estão lá. É um movimento que estava vendo aqui, Ehud, que depois virou Israel Beit Nu, é um partido que vem com essa plataforma fundamentalista religiosa. Só que a população, de uma maneira geral, é que está uma questão que é muito importante que você colocou. A oposição não conseguia se reorganizar. O grupo que teve antes no poder, que é do... Eu esqueci o nome deles. São dois caras que se alternavam. Não, eles se alternavam no poder. Não era o partido do Likud? Não era do Likud. Era uma outra coalizão que trouxe o Kedima e outros caras, mas... Estou me fugindo o nome deles. São dois caras que trocavam de lugar no primeiro ministério, fizeram uma coalizão que metade governou. Mas eles tinham como plataforma coisas muito parecidas com o que está o governo atual propondo. Então, o que acontece com o Zé Povinho, o cidadão? Ele olha e fala, esse cara propôs isso, o Benjamin Netanyahu, governou 20 anos, saiu. Entrou esses caras novos. Vamos apostar no novo. Só que o novo vem com a mesma proposta. Aí quem pariu o Matheus, quem pariu o berço. Sim. Eu voto de novo nele. Ou aceito, né? Apoio. Mas ele não tem esse apoio unânime hoje. Conforme começa a escalar, recrudescer com as políticas dos fundamentalistas, o povo começa... Ele estava governando um ano com o povo na porta dele, o Benjamin Netanyahu. Não, e tem manifestações em Israel. Só que o que aconteceu? Caiu no colo dele uma guerra. Porque do outro lado resolveram ir para a atitude extrema. Eu digo que o que está acontecendo em Israel, Palestina, hoje, é isso aqui, né? É a banalização do mal. A tese da Hannah Arendt, esse livro está sendo resgatado agora, o relato do julgamento de um carrasco nazista chamado Eichmann, que foi julgado em Jerusalém, enforcado por crimes de guerra, e o subtítulo, A Banalidade do Mal. Então, quando a gente trabalha com extremistas, e a gente tem extremistas dos dois lados nesse conflito, o mal é uma coisa banal. Se eu tiver que matar todo mundo... Dos dois lados. Se tiver que matar metade... Você vai matar criança, né? Não tem problema, porque... Hospital, vou bombardear. O que importa é o meu objetivo final. O meu objetivo final eu acho sempre justo e superior. Esse é o extremista. Entendi, professor. Né? Então, vale tudo. E é o que está acontecendo lá. 7 de outubro, os caras foram... pro tudo ou nada nesse sentido, né? O Hamas, com o atentado que fez, o sequestro que fez, uma coisa inédita, mobilizou a população a apoiar esse governo desse jeito que estava, porque o governo falou, não, nós vamos lá buscar os reféns, nós vamos cobrar essa bronca. Todo mundo apoiou isso num primeiro momento. Mas a coisa tomou uma proporção. Só que a coisa tomou outro caminho. Esse é o... Vamos lá. Estamos no aeroporto já, o avião já está chegando e nós temos que deixar o Putin de lado. E eu vou perguntar para o professor Pedro Sérgio. Concordamos que o Putin é um autocrata e concordamos que a Rússia tem um projeto de expansão na Europa. Eu não sei se na Europa, mas a Rússia tem uma questão histórica que é... Lá do Bizantino, que é sair... Não, mas tem uma questão histórica que é ter saídas para mares navegáveis o ano inteiro. Né? Essa é uma questão histórica da Rússia. O sonho da Rússia sempre foi sair para o sul, porque o norte dela é Polo Ártico. Não dá. Então a Rússia precisa de uma saída para o sul. A questão do Mar Negro, aí precisaria de um mapinha, né? A questão do... Abre uma aba aí, pessoal. A questão do Mar Negro... Joga no Google. Do Mar Negro, você chega no Mediterrâneo, né? Você passa ali no Estreito de Bósforo e Dardanelos, você chega no Mediterrâneo. Curiosamente, são dois territórios dominados pelos turcos. Então, para quem não sabe, Turquia e Rússia não têm exatamente uma relação amistosa. Porque a Rússia... Às vezes parece que sim, né? Então, mas isso é muito recente. Historicamente, eles são rivais. Por quê? Porque a Rússia quer sair e os turcos não deixam. Entendi. E isso explica por que a Turquia é aliada do Ocidente. Porque o Ocidente prefere que a Rússia não saia. Tem uma metáfora do século XIX que é muito interessante. Quando eu falo em Inglaterra, no que a gente pensa? Navegação, não é isso? Então, comparava-se a Inglaterra à baleia, como aquela que iria navegar pelo oceano. E a Rússia, qual é o animal que a gente associa? O urso. Sim. Não é isso? O que os diplomatas britânicos diziam no século XIX? Que o grande medo deles é que o urso aprendesse a nadar.
Que é essa saída para o mar. Assim, então que a Rússia tivesse uma saída para mares mais ao Que sul. ela quer isso até hoje. Então, no caso, eu não sei se a Rússia está pensando na Suécia, na Finlândia. Que é o que dizem. Ela está pensando na Ucrânia. Porque Suécia e Finlândia estão lá para o norte. A questão da Rússia é o sul. Porque se você... Então é bom a Turquia abrir o olho. A Turquia não. Mas a questão é, a Ucrânia são planícies, a Ucrânia é uma região muito fértil, então a agricultura ali se desenvolve de maneira muito interessante. A gente aprendeu com a guerra da Ucrânia que ela era a maior produtora de fertilizantes do mundo, eu não sabia disso. Mas tem uma outra coisa na Ucrânia. Os grãos também, lá da Europa inteira. Mas tem uma outra coisa na Ucrânia que em tempos de tecnologia é muito importante, chama-se lítio. A bateria do celular. Né? A Ucrânia tem grandes reservas de lítio. Gente, não é patriotismo, não é pela liberdade, não é nada. É uma questão econômica. O Galeano, Eduardo Galeano, dizia, né, que ninguém assume, mas toda guerra é um roubo. Você organiza a guerra porque você quer roubar alguma coisa de alguém. O território, ou as pessoas. Você cria um discurso para justificar que você quer roubar algo de E a alguém. Rússia quer roubar isso aí. Ela quer. Então, para a Rússia, o lítio interessa para a Rússia, interessa para o Ocidente. Todo mundo quer. Todo mundo quer o lítio da Ucrânia. Então, mas peraí, professor, se a Rússia, a gente já vai para o Oriente Médio, consegue esse objetivo na Ucrânia, ponto, e para aí. Então, mas a questão é, quem garante que vai parar? Esse é o problema. Considerando que o Putin é um autocrata. Esse é o problema. Se eu marco um gol... Eu quero não, a não ser que seja o Corinthians. Se for o Corinthians, vai fazer um gol e vai ficar esperando o jogo acabar. Mas, normalmente, e ganhava, agora não ganha mais. Né? Times que fazem um gol querem fazer o segundo, querem fazer o terceiro. Então se justifica o Macron também já falar, ficar olhando, eu vou mandar tropa, eu não vou, a Inglaterra. Mas eu acho que ali também tem uma questão interna de que o Macron não é exatamente o mais popular dos presidentes. Entendi. E que ele precisa, então, de apoio popular. O pessoal ainda acredita que se você declara guerra a alguém, que você ganha popularidade. Acredito. O pessoal ainda acredita. E até a Alemanha, o exército alemão, depois de muito tempo, voltou ali a trabalhar. Não, e o Maduro, que o negócio desse equipe é isso, né? Vamos Guiana, invadir a Guiana. E o Brasil ali no... calma lá. Pegamos o avião e vamos para o Oriente Médio, já entendemos os riscos aqui dessa guerra... OTAN. Fazer um comentário rápido, né? Finalmente o governo brasileiro largou do Maduro, né? Até que enfim. Quando o Maduro falou que ia invadir esse equipe, os caras falaram, não, chega, agora chega. Agora chega. Finalmente, demorou, hein? Que bom. Podemos ter desdobramentos na Europa, mas podemos ter desdobramentos no Oriente Médio, porque houve o ataque do Irã a Israel, porque Israel também atacou a Baixada do Irã em Damasco. Lembrando que Israel não assumiu o atentado. Então, atentado é uma coisa assim, não faz sentido você fazer atentado sem reivindicar a autoria, porque você geralmente tem uma causa por trás daquele atentado. Então, se você explode um lugar, você mata alguém, você fala, o grupo X assumiu. Porque Israel não assumiu. Hein? Então, mas se você teve um atentado na representação diplomática do Irã que fica na Síria e ninguém assumiu, aí fica aquela história assim de bom. Quem interessa? Será? Quem interessa esse tipo de coisa? Entendi. Então, digamos assim, Israel não assumiu, mas o planeta sabe que foi Israel. É que tem as ogivas nucleares, né? Eles não falam quantas tem, mas tem pelo menos 80 a 100. A criação do Estado de Israel já é uma coisa que daria um episódio aqui, porque eu acho um erro, enfim. Mas, nós vamos voltar com o nosso louco, o professor Xandão. Israel é um aliado muito próximo dos Estados Unidos. Muito próximo. Sim. Muito próximo. E eu percebo uma postura americana, até certo ponto, conservadora, no sentido de não... intervir, mandar arma, manda míssil, dinheiro, mas não está mandando soldado ainda e tal. Você acredita que isso é uma questão das eleições americanas que vão acontecer esse ano, ou dos Estados Unidos também pensarem assim, a gente vai entrar ali junto com Israel, e aí o Irã, e tem a China, e tem... a Rússia seria talvez mais difícil, porque está numa guerra, mas tem que ir em outra guerra, mas talvez a Rússia... Mas a China e o Irã iriam ali também entrar briga e a Terceira Guerra Mundial ia começar. Mas eu acho que não é necessário, porque o plano geopolítico é o seguinte. Eu vou dar um dado que
todo mundo está deixando passar, não sei porquê. Quando começou a retaliação israelense ao 7 de outubro, todo mundo falou, vai subir o petróleo. Aí eu fui, porque eu tenho essa mania na área dos financistas do petróleo. Peguei um cara que é do mercado financeiro, tem nada a ver com geopolítica, história. Ele falou assim, não vai subir o preço do petróleo. Por quê? A perspectiva do mercado é que Israel ganhe logo essa guerra, isso vai ser bom. Porque se descobriram campos de gás muito importantes em Gaza, que vão para o mar, só que esses campos eles chegam até o Líbano e até a Síria, a partir de Gaza. E se Israel tomar Gaza para o mercado financeiro do petróleo, isso é bom. Esquecendo das pessoas, criancinhas, essas coisas que... só atrapalha, esse negócio só atrapalha. Vocês estão falando de criancinhas chorando, isso me irrita. Eu penso assim, o negócio é o petróleo e o dinheiro. É o dinheiro, né? Pode morrer, pode... Então é bom. Mas o cara falou assim, foi sincero, achei bonito, Entendi. o coração se abrindo. Nós não temos perspectivas negativas. Eu falei, mano, vai feder esse bagulho, esse cara tá louco. O que aconteceu de lá para cá? O petróleo não subiu muito. Ele fez isso, depois ele caiu de novo. Porque a perspectiva ainda é a mesma. Então, a ideia é que Israel funcione como, pensando a lógica americana, ocidental, mercado financeiro, um cabeça de ponte. Ele é um ponto no Oriente Médio que tem armas suficientes para fazer esse trabalho. Não é difícil tomar Gaza, como não está sendo difícil. Por isso que é bombardear e destruir tudo. A estratégia é destruir tudo para os caras não terem para onde voltar. Só precisa convencer o Egito Então, e mandar os caras para o deserto. Então a estratégia não é assim, acabar com o Hamas, mas já que o Hamas fez isso, nós vamos Isso, a gente aproveita para tomar a faixa de Gaza. Isso, acabou. Aí o resto é tudo detalhe, mesmo os reféns. Tanto que a população israelense já percebeu isso. E estão na porta do Netanyahu, eles invadiram o parlamento. Pô, cadê nossas famílias? Como eu falei, um país tão pequeno, todo mundo conhece alguém que perdeu alguém sequestrado. Cadê esses caras, meu? Vai ficar 6 meses lá. Já mataram, se não me engano, 40 reféns nos bombardeios. Mas em contrapartida, existe um financiamento. A sensação que eu tinha é que o Hamas, ele não um representante, mas ele era financiado pelo Irã. Sim. E aí o Irã não. Tem essa coisa. O Irã. Parece que assim, o Hamas não está avançando, aí o Irã falou, então a gente vai ter que entrar de vez nisso. Não dá também para o Irã entrar de vez. Assim. Porque o mundo árabe não engole. Embora o Irã não é árabe, mas os países ali não engolem o Estado de Israel ali. Mais ou menos. Ultimamente, aí um ponto a favor do Benjamin Netanyahu. Ele conseguiu uma. Olha só, hein? Um ponto a Ele é uma favor. ratazana, uma raposa, assim, com pouquíssimas há no mundo. Em termos de política, em todos os sentidos. Né? Interno e externo. Ele é esperto. Muito inteligente. Então, o que ele fez? Conseguiu um acordo com a Arábia Saudita, Isso é. com os Emirados, manteve o Egito de boa, a Jordânia, todo mundo. E o que ele está dizendo? Eu vou garantir o gasoduto que está faltando, que foi perdido na Ucrânia. Por isso que as duas guerras têm a ver. Por onde? Península Arábica, Gaza, e vai para Israel. Dali vai para a Europa. Vamos salvar a Europa. Olha, isso foi A Europa está inteligente. salva. Vocês largam a Ucrânia lá, faz aquela linha lá, entrega metade para a Rússia. Você continua um raciocínio. Como é que diz lá o Neto? Não perca seu raciocínio. Mas o que eu ia comentar é o seguinte: que o ataque do Hamas a Israel aconteceu na mesma semana que Israel e a Arábia Saudita pretendiam anunciar que os países passariam a ter relações diplomáticas. Rapaz, olha só. E aí você tem uma coisa muito complicada no Oriente Médio. Eu já devolvo para você. Mas isso é preciso dizer. Que você tem uma rivalidade no Oriente Médio entre a Arábia Saudita, sunita, e o Irã, xiita. Isso. Os dois se colocam como líderes de todos os islâmicos. E a Arábia Saudita é aliada do Ocidente, enquanto o Irã é rival do Ocidente. Portanto, uma aliança de Israel com a Arábia Saudita Reforça criaria uma possibilidade inédita de você ter um ambiente de pacificação da relação de Israel com os vizinhos islâmicos. Nossa, algo bem... E muitos entendem, e eu acredito nisso, muitos entendem que literalmente o ataque do Hamas a Israel foi uma sabotagem iraniana à proximidade de Israel com os Com a sauditas. Arábia Saudita. Olha isso. Pegando esse gancho que você falou. O Hamas se aproximou do Irã há muito tempo, então isso é muito nítido. O que sempre me chama a atenção é o custo dos civis.
Quer dizer, os caras fazem isso à custa de tanta gente Nossa. que morreu. Corta o coração. Esses Assim. 1.000 reféns, uma loucura. Crianças, aí agora assim, você fala aí é horrível. quantos foram? 35 mil mortes. E aí nós Gaza. temos um problema. Esses meninos, meninas, Sim. adolescentes, isso não é uma regra, mas boa parte deles são candidatos a ingressar ou formar Um outro, Um outro, grupos terroristas. ou um outro Hamas. outro. A semente do ódio continua. Exato. O que você está plantando, né? Bombardeando os caras. Não, eu acho E legal eles- quando Israel bombardeia um hospital com um míssil que é americano. É. Aí Israel fala assim: ah, mas a gente errou e tal. Aí o míssil é de alta precisão. É. Não tem como você errar. Cara, eles porque têm você satélites que coloca ele exatamente enxerga onde você ele aqui vai, embaixo. vai A coisa mais atingir. complexa foi aquele comboio humanitário, né? Que os Nossa. camaradas foram atingidos, eles entraram em contato, eles tinham linha direta com as Forças Armadas de Israel e falaram, fomos atingidos. E eles tomaram o segundo Não, disparo. mas agora eu vou passar essa bola pro professor Pedro Sérgio. Porque pelo que o professor Xandão falou, não vai ter um desdobramento esse conflito no Oriente Médio. Ou pode ter algum desdobramento com outros países entrando junto nessa guerra. Então- Já que o Irã é um aliado da China. Então, não há consenso. Eu tenho lido muita gente, eu tenho assistido muita gente. Eu gosto do João Miragaia, que é um professor que vive em Israel. Gosto do Tanguy Bagdadi, famoso comentarista lá da Globo News. E eles colocam, por exemplo, que tem que ver se esses países querem a escalada da guerra. A China, por exemplo? Então, Israel, por exemplo, fez o atentado à representação diplomática do Irã. Aí o Irã pega e fala assim, bom, então eu preciso dar uma resposta para a população ver que eu estou fazendo algo. Aí o Irã manda lá drones, manda mísseis balísticos, manda mísseis de cruzeiro. Aí depois eu fui estudar qual era a diferença de míssil balístico e míssil de cruzeiro. E, no final das contas, não Nenhum fez assim. fez nada. E aí Israel faz um contra-ataque. Foi agora. Agora, recentemente, né? Eu fui dormir preocupadíssimo. Falei, caramba, o que será que vai acontecer? Aí quando eu acordo, eu olho ali na internet, praticamente nada dizendo. Os Estados Unidos falou que não iria. Não, porque a entrar. reação de Israel foi uma reação contra as instalações nucleares do Irã, mas também não atingiu. Então a gente se pergunta assim, parece que eles estão atacando sem vontade de acertar. Parece que eles estão atacando naquela coisa de eu vou teatro, eu vou dar uma vamos lá. resposta à população, mas eu também não vou fazer alguma coisa que mereça algo maior. Então, para alguns setores, parece que a guerra, a escalada da guerra, pelo menos por enquanto, não interessa. No Oriente Médio. De Mas uma maneira geral, não. mas não dá para saber daqui semanas, meses e tudo mais. Agora, pelo visto, eu acho que muita gente ficou... Eu fiquei muito preocupado. Sim. Fiquei muito preocupado de verdade. E os dias foram passando e, de repente, falando, parece que os caras vão dar uma segurada. Porque a sensação que eu tenho que o Irã é como se fosse um protegido. O Irã não, Israel, como se fosse um protegido dos Estados Unidos, assim. Essa Então, ideia de sim, cabeça de ponte, né? Isso, se Então, você bateu em Israel, automaticamente os Estados Unidos. E aí aconteceu exatamente. Eu falei, pô, vai acontecer alguma coisa. Não aconteceu. E aí, de novo, eu vou fazer uma crítica. Uma crítica à esquerda brasileira. O senhor está muito crítico à esquerda brasileira, hein, Eu estou professor? preocupadíssimo como a esquerda brasileira inerte, né? consegue errar e São não aprender. guardas, não A aprender esquerda com seus erros. cirandeira, né, professor? Tabata Amaral, hein, O, Tabata pro- Amaral. o problema da esquerda brasileira é em confundir o povo judeu com o Estado de Israel e, por sua vez, com o governo de Israel. sim. Uma coisa é quando você direciona as suas críticas ao governo israelense, o que é absolutamente adequado. O governo atual de Israel, no meu entender, merece todas as críticas possíveis. Mas boa parte da esquerda acaba entrando num discurso, no meu entender, pouco inteligente, de questionar a legitimidade do Estado de Israel. Questionar como um Estado legítimo e como a ideia de que os judeus são basicamente, como eu posso dizer, sei lá, fantoches do governo norte-americano. É como se você não tivesse ali um Estado autônomo que faz alianças estratégicas. A aliança de Israel com os Estados Unidos Não, é uma essa da aliança Arábia estratégica. Saudita foi... Sim. É política. Isso se chama Eu posso dizer que a política. criação do Estado de Israel foi um erro, na minha opinião. Você pode estar perguntando? Não, eu tô perguntando isso. Eu posso dizer que foi um erro. Eu acho que não. Eu acho que... Pô, professor, mas tem um monte de país árabe aqui. Aí eu falo, aqui no meio eu vou colocar o Estado de Israel. Então, mas eu não vejo como um erro a criação do Estado de Israel. Não, Eu vejo- onde ele foi colocado.
Também não vejo como um erro. Eu vejo como um erro as circunstâncias nas quais o Estado foi criado. As circunstâncias nas quais ele foi criado foi uma imposição ocidental. Não houve uma ideia. Ali você tem o velho imperialismo europeu do século XIX. Isso aqui é meu e eu divido do jeito que eu quero. Faltou você chamar... Porque eu, árabe, eu tô lá. Aí, de repente, o cara do meu lado colocou... Eu não entendo no médio quem tá certo e quem tá errado. Mas eu entendo o árabe olhar e falar assim... Mas a rivalidade dos árabes com os judeus é uma invenção do século XX. A rivalidade histórica. Antes, né? A rivalidade histórica do árabe é com o cristão europeu. Essa é uma rivalidade histórica. Então a questão ali é que os árabes não estavam olhando para o Estado de Israel. Mas tem a Guerra dos 6 Dias estavam depois. olhando, mas eles estavam olhando para a Europa. Eles estavam olhando para a Europa, entendendo que a Europa estava intervindo naquela região. E com o passar do tempo, essa aliança de Israel com a Europa transitou para os Estados Unidos. Por quê? Porque a hegemonia mundial deixou de ser europeia e passou a ser norte-americana. Hegemonia mundial, hein? Passou a ser norte-americano. Vamos lá. Então, conversamos aqui já mais de 1 hora, hein? Você viu que o tempo passa rápido, né? Me parece que é mais óbvio entender a movimentação da guerra na Europa, com a Rússia e a Ucrânia representando a OTAN, do que o que está acontecendo no Oriente Médio. É isso? Eu acho que não é mais óbvio. Eu acho que as coisas se somam. Você acha? Por causa disso, porque as estratégias são em torno pensando na geopolítica, né, dos recursos. Então os caras estavam pensando, como é que nós vamos resolver o problema do gás na Europa? Porque a questão do gás na Europa é vital. Muito frio, né? O frio faz menos 20, se não tiver aquecimento, o aquecimento é desligado. Aí o Netanyahu levantou a mão e falou, não, deixa eu resolvo. Então teve isso. Aí os olhos se voltaram. Tanto é que o Zelensky, nós não falamos o nome dele aqui, tá toda hora assim levantando o dedinho e falando, eu tô aqui. Não me abandonem. Porque estão abandonados. Porque o Netanyahu muito dinheiro, ofereceu uma saída. Então, as contas são essas. 2 detalhes. Os armamentos utilizados na Ucrânia, muitos são israelenses. Inclusive. Olha isso. Então, a guerra de Israel com o Hamas desarmou a Ucrânia. Agora não posso mais vender para você, tem que usar aqui. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe. E uma curiosidade, né? Não é um detalhe, é uma curiosidade. No Zelensky é judeu. É verdade. O Zelensky é judeu. O Zelensky é judeu. Pessoalmente, ele é judeu. Assim, não que ele represente os judeus e tal, mas ele é uma pessoa. Então, são 2 guerras que têm a sua ligação, essa questão do gás e tal. E o Oriente Médio... É uma zona nevrálgica, né? É um problema ali. Porque ele tem essa possibilidade de... Sempre teve, né? E sempre foi visto assim pelos europeus, de suprir a necessidade de combustível. Então, no final das contas, eu sempre chamo atenção para isso. Os caras fazem um monte de planejamentos estratégicos e o povo é só um detalhe. E morre... Essa questão humanitária é fundamental. Vou dizer uma coisa que ninguém está dizendo também. Fala aí, professor. Os países árabes pensam dos palestinos do mesmo que eles pensam dos israelenses. Não se vê como igual. Entendi. O palestino, ele é olhado pelos outros árabes com uma certa desconfiança, porque eles estão tanto tempo vivendo junto ali com os judeus que eles têm mistura, não vão ser considerados árabes com A maiúsculo. E outra coisa também, que essa ideia de árabe com A maiúsculo como se fosse uma coisa só, é uma invenção ocidental, do orientalismo. Não é um mundo igual, heterogêneo. Tem muitas diferenças. É como olhar para a África e achar que é todo mundo igual também. Aquele negócio, África subsaariana. O que é isso? Do Saara para baixo. Porra! É um mundo. É muita coisa. O continente coisa. africano, só para corroborar, dizem que é o continente com maior diferenças de tons de pele entre todos os continentes. Você tem pessoas brancas e pretas. Quando eu era criança, eu vi um cara branco falar, não, eu sou da África do Sul. Eu ficava assim, como? Você tem até entender. O norte da África, o Egito é África, o Salé é africano. Sim. O Benzema é africano. Karim Benzema, o Verdagélia. O Zidane. Isso. O Zidane. Ele é africano, branco. Então a gente tem que olhar para isso. Agora, eles são árabes também. São. Eles igualmente são árabes, são afro-árabes. Lembrei que na Copa do Mundo muito se falava que o Marrocos foi a primeira seleção africana a chegar na semifinal. E é verdade. A questão é que para o mundo árabe era uma vitória.
Entendi. Não país era árabe também. porque, na verdade, o Marrocos se vê mais como árabe Do que como do que como africano. africano. Tunísia. Até porque a seleção francesa é uma seleção africana, praticamente. Também, né? né? E aí Né? o problema lá- Pensando na questão imigração. africana, a seleção francesa era mais africana Muito do que pai. a marroquina. Ixi, que loucura. Então estamos ali. Nossa, que assunto bacana. Esse Que assunto assunto é legal, cara. Pegar o futebol e jogar. Eu gosto de futebol, nossa. Porra. Então temos ali essa questão na Europa, do Oriente Médio, eles têm uma ligação. Oriente Médio, vamos ver o que vai acontecer, quais são os próximos passos. De repente o Irã vai fazer uma ofensiva mais forte a Israel. Eu acredito que não. Que não. Depois disso que ele falou, que foi Que bom. um ataquezinho meio Fico assim. feliz. Ó, fiquei feliz agora. Sabe, aqueles caras que joga a camisa, tira o óculos, A tira questão- o relógio, mas cair na porrada mesmo. Você Fala assim, não me segura. Eu vou lá, segura. A questão da Europa meio que me preocupa mais, eu acho. Eu acho que o Putin é uma figura complicada. Só que agora, para fechar, porque o Mickey já me avisou que estamos caminhando para o final, tem um outro personagem desses impérios, de tudo que está acontecendo, que está de olho em tudo isso, que é a China. E o que vocês esperam da China? Como é que vocês enxergam a China nesse jogo de xadrez, esses conflitos e da Terceira Guerra, enfim? Vou começar com o professor... Quem quer começar? Professor Pedro Sérgio, pode ser, Fala professor? da China aí que tem muita coisa. Eu senti que só para fechar agora, né? Só pra fechar, tem que fazer outro programa. só É, isso. que a China é um mundo. A China. A China, na verdade, ela foi bem prejudicada por esses conflitos militares. Porque os chineses estavam levando adiante aquele projeto bem audacioso que era a famosa Segunda Rota da Seda, não é? Criar uma rede comercial e principalmente de comunicação partindo do sul da Ásia e chegando até o Mediterrâneo e a partir da Itália irradiando para a Europa. Um projeto que os norte-americanos já estavam boicotando e tudo mais. Então, se a gente pensar bem, esses conflitos todos, eles estão meio que no caminho dessa segunda rota da seda que a China queria construir. Os chineses, estratégicos como são, eles estão fazendo exatamente isso, observando e vendo os desdobramentos. Não agiram ainda. E duvido que vão agir. Duvido que a China Por julgue. que, professor? Duvida que vai agir. No presente momento, para os chineses, Em algum momento eles Ele- vão ter que agir. no presente momento, os chineses estão pensando no seguinte: eu não quero me meter na guerra dos outros, porque quando eu tiver a minha própria guerra, eu não quero que ninguém se meta. Aquela questão de Taiwan. É a que questão você de falou. Taiwan. Se eles entrarem Entendi. então e ninguém mexer, eles tomam Taiwan da noite pro dia. Se ninguém se meter. Agora o problema é se todo mundo quiser entrar, fazer disso um. Entendi. cavalo de E aí, professor Xandão, e a China? Eu acho isso também, mas e eles têm uma estratégia que tem dado certo, essa de ficar em cima do muro, né? Porque eles fazem comércio com todo mundo. Rapidinho, o exército chinês teria condição de bater de frente com a Rússia não, com os Estados Unidos? Na prática, acho que não. Ouvi dizer, são histórias da geopolítica. Que não dá para saber muito, que né? tem um general chinês que fez o cálculo. Que se eles entrassem em guerra, usassem as bombas atômicas, não sei o quê, eles iam perder 200 milhões de pessoas, mas eles iam ganhar por causa do contingente. Olha que soltasse duas bombas e precisasse de contingente humano, os Estados Unidos já ia estar ferrado, por causa do excesso Sim. de população. Mas eu acho que isso é um cálculo maluco. Ninguém quer ver essa conta. Sim. A questão é onde vai ser a guerra. Vão ficar mandando os mísseis de cruzeiro, né, um para o lado para o outro. Essa é a questão. Pensa bem. A gente tem uma história da Rússia na qual os russos têm um bom desempenho militar, desde que eles sejam invadidos. Sim. Que quando alguém invade a Rússia, se dá mal. Napoleão, Mas quando os russos resolvem atacar, os alemães. por exemplo, os russos perderam para os japoneses no início do século XX, foi um assombro para o mundo. Ninguém imaginou o Japão derrotando a Rússia. 1905, né? Exato, 4. 4. 1904. A Rússia, eu fico tranquilo porque eu errei junto com um monte de gente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia e eu cheguei na sala de aula, os alunos me perguntaram: o que você acha que vai acontecer? Eu respondia: a Rússia invadiu numa quarta? Numa terça? Uma coisa assim. Na não quinta-feira eu estava dizendo: no domingo essa guerra acabou. Eu também achei que ia ser muito que mais não. rápida. E já tem 2 anos de guerra. Eu já vi gente dizer que é uma estratégia da Rússia para ir não é desgastando e tal. não. É que realmente os russos acharam que eles iam lutar só com os ucranianos. E a Ucrânia recebeu muita arma. Exato. Então a questão Fora os é, batalhões internacionais. essa guerra dos Estados Unidos com a China, essa hipótese, onde vai ser a guerra? Na China? Se for na China, eu aposto na China.
Onde ela vai ser? Vai ser no mar? Não dá para saber o que vai acontecer. Mas rapidinho, Nos Estados Unidos ela não será. a questão de Taiwan preocupa ou não? Preocupa, mas eu acho que não é para agora. Eles estão esperando o momento para fazer. Não é o momento. Tem que passar essas guerras, apaziguar, eles podem fazer. E essa situação com o Taiwan, tem algum, assim como a Ucrânia tem lítio, essa situação do gás Israel, alguma coisa em Taiwan que a China, ou é uma questão histórica mesmo desse território é meu? Taiwan tem uma indústria tecnológica muito É, poderosa, verdade, né? sim. Se você tomar isso, os famosos semicondutores, né, os principais do mundo são produzidos em Taiwan. Tá vendo? Não é só assim, é meu território só. Sempre tem algo por trás. Estão de olho. A coisa cresceu muito, essa indústria cresceu muito. É o Galeano, né? E A aqueles guerra é um mares roubo. ali tem petróleo também. Tem petróleo, bacias olha lá. petrolíferas. Aqui nessa situação da Guiana com a Venezuela tem petróleo Montes também, de né? petróleo. Estão descobrindo toda Já hora. pensou se o Brasil fala, eu que vou invadir, vou pegar isso? Aí, Na verdade, a discussão aqui no Brasil é mais complicada, porque reservas de petróleo estão sendo descobertas no norte. O tempo todo. E aí o pessoal fica naquela de vai explorar ou não vai. Se fosse há 70 anos, ninguém ia ligar. Mas hoje, com a discussão ambiental, que é uma discussão correta e contemporânea, o pessoal se pergunta, tudo bem, vamos explorar, e se tiver um vazamento, o que faz? muito obrigado, professores. De verdade, passou rápido, poderíamos ficar aqui mais tempo, mas Isso. é a história em movimento, a história do tempo presente, a história que está acontecendo agora. Eu confesso que algumas coisas me deu, eu estava com muito medo, outras coisas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Eu tenho medo de uma guerra, já acontece essa guerra, mas uma guerra civil de verdade no Brasil, assim, que cada um vai ter um lado, sabia? Eu acho que isso sim. Eu acho que isso Porque a gente poderia... ia ficar com mais medo. Porque a gente Eu já tenho tem umas medo guerras disso, aqui. sabia? Porque eu vejo um grupo que eles são muito assim para militares e tal, e aí, como é que vai ser? A gente vai deixar... Enfim, isso seria um outro programa, né, É outro professor? programa. Mas dá medo. Eu tô bem receoso do caminho que o país Por tem isso que tomado. o professor está criticando, né? Eu critico a direita, não a extrema-direita, mas a direita eu também critico. Porque fica nesse vai e não vai também, sabe? podia se manifestar esse namoro, esse ai, Se manifestar ai, contra sabe? isso, né? É. Então, a última eleição brasileira, nós tivemos uma coisa inédita. Os liberais apoiaram a esquerda. Isso nunca aconteceu no Brasil. Nunca. Então pode ser positivo. Nunca aconteceu. Os liberais apoiaram a essa esquerda. Agora Mas foi- apoiaram a vitória eleitoral do Lula. Mas, assim, Do governo, não. qual é o caminho que a gente está construindo para viabilizar um Brasil menos desigual? Isso não pode ser um projeto só da esquerda. Lógico que não. E hoje é um projeto só da esquerda. Isso está errado, é verdade. Isso é um Ó, equívoco. do meu Acorda, direita. primeiro elogio aí. Acorda, direita. Eu me pergunto, o PT, seria um outro programa esse, o PT ainda é de esquerda? São questionamentos. É um São debate, questionamentos. O PT, desde que o Lula se elegeu, é um partido social-democrata. A ideia de um partido revolucionário já... O PT nunca foi um partido revolucionário. Mas ele cumpre a agenda ali econômica que, olha, Pois é, eu mas... fico impressionado, Pois é, professor. mas você cumprir como, cara? Com um congresso que basicamente é formado por caras que não tem projeto algum. Não tem projeto algum. Não tem O país projeto não algum. tem. É um projeto... Não há projeto algum. Nossa, Congresso dá um outro programa. O outro O que é o programa. Congresso Nacional Brasileiro. Rapidão, para fechar mesmo. Eu acredito que o Brasil tem uma questão de homens sérios, sabe? Você vai pegar o Silvio de Almeida, você vai pegar uns caras da direita que são sérios, sentar. Que projeto a gente quer para esse país? Eu discordo de você na sua linha, você discorda de mim, mas a gente precisa pensar um projeto para educação. A gente precisa pensar um projeto para industrialização. Esse país precisa se industrializar. Sim. A gente precisa pensar um projeto para o fim da desigualdade social. Sim. E aí a coisa andar. Sim. Mas esse projeto não irá adiante se os ricos não quiserem. Quem tem que ter projeto são os ricos. Os ricos têm a condição econômica de chamar gente mais inteligente do que eles para desenvolver o projeto. Mesmo que os pobres sejam a maioria? Então, todos os países que desenvolveram de alguma maneira foi porque os ricos quiseram. Por que na Finlândia ou na Islândia você tem um transporte de boa qualidade? Né? Porque o rico usa esse transporte. Se você vive num país onde o rico acha que ele tem que andar de helicóptero, pouco importa para ele como o ônibus é. É o rico brasileiro. Quando você anda de automóvel, você vê claramente que quem projetou o automóvel usa automóvel. Quando você anda de ônibus, você vê claramente que quem projetou o ônibus nunca usou aquilo. Exatamente. Nunca andou naquele negócio. Aí é um outro problema da elite brasileira que não é exatamente elite, ela é só rica. Né?
São os verdade. melhores. Nós não temos os melhores no ponto no pico da pirâmide econômica. Os melhores intelectualmente. Assim. Tudo, né? Com qualidades que a gente precisa. No final de todo episódio, eu peço desculpas, professor Xandão, porque eu esqueci, mas eu vi que você trouxe um livro, e o professor também trouxe aqui, uma indicação de livro, porque o assunto é muito complexo, se a pessoa quiser aprofundar mais, né, ela pode. Tá. Livro, filme, documentário, série, que vocês possam passar. Esse livro é uma indicação, professor? Esse aqui é uma indicação. Também, né? Isso, eu ia comentar isso daí. Que quer isso mostrar aqui a capa mostra assim, ó. Isso aqui é um livro chamado Persépolis. Na verdade, ele é baseado na história da própria autora. Ela é uma jovem, conta a história de uma jovem iraniana que vivia no Irã antes da Revolução Islâmica. Seria interessante que vocês pudessem conhecer um pouco como foi a Revolução Islâmica. Eu recomendo, então, que vocês assistam um programa. Tem 2 canais que eu gosto muito e tem vídeos curtos muito, muito críticos e muito claros, né? Você começa e termina o vídeo e entendi. Um canal que é famosíssimo, a BBC Brasil, né? Vinculado à BBC de Londres, mas é falado em português. Então eles têm lá um vídeo sobre a Revolução Iraniana. Onde? No YouTube? No YouTube. E outro também do YouTube, que é o Nexo Jornal. É uma publicação excelente. Eles, na verdade, funcionam como um canal jornalístico, eles fazem vídeos históricos. Então eles têm sobre a questão de Israel, eles têm sobre a Revolução Cubana, eles têm sobre a Síria, eles têm sobre a Revolução Islâmica. Então seria interessante que você pudesse assistir o documentário e depois ler o livro, que daí você vai entender como era o Irã. Persépolis. No caso seria a cidade persa, né? O que era o Irã antes da... O Irã antes e depois a transição. Como ela passou a viver no Irã. Por exemplo, você era uma mulher no Irã, você usava roupas comuns. E um belo dia ela teve que ir para a sala de aula, a escola era só de meninas, ela tinha que usar véu. Então, como que ela reagiu a tudo isso? E uma coisa que eu não mostrei para vocês, ele é em quadrinhos. Que legal, hein? Ele é em quadrinhos. E aí, por conta disso, ele também foi adaptado. Ele é inteiro em quadrinhos. Ele é uma história em quadrinhos. Porque ela é artista plástica, né? Que legal, cara. E aí foi adaptado para o cinema. Então você tem aí as opções de ver o nome do vídeos. filme também é Persépolis? Exato. Ver o vídeo, ler o livro. É um filme recente? De quando que é o livro? livro? Tem uns 10 anos? Recente. Foi indicado, ganhou o prêmio. É desenho animado. É desenho animado. Talvez você não gosta. Eu não gosto de ler. Assiste o desenho. É alternativa. Que legal. Professor Xandão. Mas sendo quadrinho, você lê isso aqui em uma hora e pouco. Maravilhoso. Professor Xandão, qual a indicação de livro? Eu trouxe a Hannah Arendt, que eu ainda indico, e também tem filme. Qual? Esse livro inspirou um filme chamado Hannah Arendt, se não me engano. Exato. E aí eu focado nela, como ela descreveu isso aqui. É um trabalho jornalístico que ela fez para a revista do New Yorker. Ela é uma judia alemã que consegue escapar do nazismo. E ela, nos Estados Unidos, está dando aula na universidade de filosofia, uma das maiores filósofas do nosso tempo. Ela, spoiler histórico, pode falar. Ela foi namorada, né, do Heidegger, Martin Heidegger, que é um filósofo alemão ligado ao nazismo, ela judia, e foi muito criticada por isso, mas é uma questão pessoal dela. Mas o que eu quero dizer não é da questão pessoal, é filosófica. Heidegger é tido como o último maior filósofo que nós tivemos na história. Eu ouso corrigir, como o Pedro aqui hoje, eu vou corrigir a história. Eu não sou filósofo, dou aula de filosofia, mas não sou. Eu diria que ela é a última grande filósofa, porque ela está explicando tudo que está acontecendo hoje e ela está sendo resgatada. Mostra ali o livro? A banalidade do mal. A gente precisa conhecer isso, inclusive por causa da questão do Brasil que você falou. Entendi. Eu acho absolutamente urgente nós começarmos a pensar nisso. Ela diz, para simplificar a ideia, que é muito mais que isso, o mal vence quando a gente faz escolhas mesquinhas, como dizia esse cara, que foi julgado, um carrasco nazista, que falou: eu tinha que pagar minhas contas, obedecer ordens, eu era um funcionário, e mandava os judeus para o campo de concentração. Ele era o cara que assinava as listas. Vixe. E muitas vezes a gente faz isso na vida. E ela diz, quando a gente faz isso, a gente se furta a capacidade de refletir, de usar a razão. Por quê? Porque o bem é superior ao mal. Mas a gente só entende isso quando a gente usa a razão. Muito Se a gente usa o coração, as emoções, a gente incorre sempre no mal. Ele me bateu, eu vou bater de volta. Muito bom. Muito obrigado a vocês. Falem suas redes sociais. Sua rede social, professor?
O Instagram é professor Pedro Sérgio. Quem quiser dar uma olhadinha lá. E pode me procurar como Pedro Sérgio Pereira no Facebook, quem ainda usa a rede social do Facebook. Tem uma galera que usa. O Mickey usa o Facebook. Olha lá. Não, e é uma coisa curiosa, assim, né? O Facebook ainda é a maior rede social do mundo. Mas é porque muita gente abre a conta e depois não desativa. Então o Facebook vende isso, né? Que ele é a maior rede social do mundo. Cada rede social tem um comportamento de idade, de pessoas. O Facebook ele é muito ativo com pessoas mais velhas até assim. O Instagram são mais jovens, mas não são tão jovens, porque o TikTok tem muito mais jovens. E aí, cada um tá ficando no seu lugar, né? Tem o Zap, a tia do Zap que recebe as coisas. Esse é um outro programa, né? A relação das pessoas com as redes sociais. Nossa. Isso é interessante. A relação política das pessoas com as redes sociais, o quanto as redes sociais interferem na opinião política das pessoas. Demais. Então, professor no Instagram, professor Pedro Sérgio? Professor Pedro Sérgio. E Pedro Sérgio Pereira no Facebook. Pedro Sérgio Pereira no Facebook. Já fez o canal no YouTube? Já falei, precisa fazer, professor, um canal. As pessoas até recomendam tal, mas não sei. Grava um vídeo, fala ali, isso é legal. Professor Xandão. Eu tenho YouTube, né? O Fora da Caverna. É um canal no YouTube? Canal legal. Do YouTube. Eu posto uns vídeos lá só falando de atualidades e política e tal, né? E já tem desde 2017 que eu faço isso aí. Antes era um canal colaborativo, os outros saíram, eu fiquei com ele sozinho. Tem o Prof. Xandão na Educação, que eu faço só para os meus alunos, posto coisa para os meus alunos. Do YouTube? Né? Isso no Instagram. No Instagram? Xandão na Educação? Prof. Xandão na Educação no Instagram. E o Fora da Caverna no YouTube. O Fora da Caverna também tem uma página no Instagram, que é o Caverna Xandão, que é só para divulgar os vídeos e os temas dos vídeos. Mas o Instagram é o professor Xandão. Xandão na Educação. Não tem Facebook? Não. O professor Xandão é jovem, tá vendo? Não tem Facebook. Eu superei. Tô em outra fase. Daqui a pouco eu vou pro TikTok. Isso. Vai pro TikTok. Eu tenho que ter TikTok, não tem como aqui. História em Movimento Podcast. Instagram também, História em Movimento Podcast. Eu preciso ir pro Spotify. Pessoal, muito obrigado você que acompanhou. E assim, alguns momentos a gente viu que a guerra está muito ali, outros a gente está vendo que tem que esperar o que vai acontecer. E vocês comentem, vocês mandem perguntas, eu repasso para eles, aqui eles respondem para vocês. Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante para nós. Um beijo, fiquem com Deus e nós queremos paz. Paz e amor sempre, tá bom? Valeu, pessoal. Tchau, gente. Tchau.